Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre o filme El Camino. Ele veio uma sequência do daquela série. Eu não sei falar inglês, eu já falei para vocês que eu não sei, mas eu vou falar do meu jeito. Breaking Bad, que tinha o Walter, tinha o Jesse, eles eram um fabricante de drogas, e o filme termina e o Jesse consegue fugir daquela. Quando eles foram descobertos, o Walter e ele, houve uma perseguição. Nós todos assistimos, eu acho que sim, porque era uma série muito boa, excelente, e o Jesse consegue se salvar. E esse filme tem a pretensão de uma continuidade da vida do Jesse depois desse episódio dele, o Walter, com a morte do Walter. Aí mostra o que aconteceu com Jesse. Para falar a verdade, eu acho que não deveria ter feito esse filme. Foi uma série que tudo deu certo e que acabou de uma maneira muito boa. Então, na minha opinião, não precisava fazer essa sequência. Mas eles fizeram. É, Esse filme eu esperava que ia mostrar a dificuldade do Jesse sobreviver depois dessa fuga dele, depois dele ficar foragido, depois de tudo que aconteceu com ele e o Walter. A descoberta que eles eram fabricantes de drogas, essa coisa toda. Na verdade, ficou falando no filme muita recordação do que aconteceu com o Jesse quando ele foi capturado. E claro que são cenas marcantes que a gente às vezes não tinha visto, e o sofrimento dele dentro de uma gaiola no cativeiro, e muita coisa que passou no passado com ele veio à tona em memórias do Jesse. Inclusive, tem um cara que ele é um bandido, que na série ele acaba sendo morto. E o que aconteceu? Nessa continuidade de El Camino, que El Camino, na verdade, é um carro do Jesse, e eu ficava pensando que o filme ia se basear nesse nome do filme, El Camino. E não, simplesmente aparece o carrinho que manda levar numa determinada fronteira, e eu fico pensando que depois ele ia lá onde que estava o carro e ia ter a aventura dele na fuga dele. Nada disso aconteceu. Houve só uma mensagem, uma citação do carro, que para a polícia não encontrar o Jesse, para ficar mais difícil para ele ser capturado, ele e os amigos deles resolvem levar esse carro, como eu já falei, até uma determinada fronteira do México com o Canadá, não me lembro mais. Não sei se eu estou viajando. Mas acontece o seguinte: é um filme bom? É, eu classifico como mais ou menos, porque fica repetindo demais o que aconteceu no passado, os pais, a hora que aparece o Walter nas lembranças do Jesse, é interessante porque eu gostava demais do Walter. E quando ele estava lá no cativeiro, são cenas fortes, mas isso tudo é do passado. Eu queria que tivesse o filme, já que ia fazer, do Jesse, como eu já mencionei, da fuga para frente, a maneira que ele encontrou para sobreviver, como que ele ia sobreviver e como que ele fez, como que ele fazia. Ou eu pensava também que ele poderia ter e vingar de algumas pessoas, porque quando ele estava lá no cativeiro, apesar que no final da série que tinha o Walter, muitos dos bandidos foram mortos.
Mas mesmo assim sobrou pessoas que poderia ter ah, fixado essa ideia nisso aí, uma vingança de tudo o que aconteceu com ele e com o Walter. Mas não, dá uma luta do Jesse tentando sair lá da cidade, tentando achar uma pessoa que no passado havia ajudado o Walter e parece que o delegado para fuga. E ele acaba encontrando essa pessoa, oferece dinheiro. Na história, ele lembra quando ele foi cativo daquele grupo que ele tinha colocado ele na gaiola. Ele lembra de ter ido ajudar um dos bandidos na casa dele e eles mencionaram sobre dinheiro. E ele lembrou disso no presente. E ele foi na casa desse bandido que já havia morrido e ficou debulhando a casa procurando o dinheiro e ele acaba encontrando. Ele encontra o dinheiro dentro da porta de uma geladeira. E esse dinheiro, ele quer usar esse dinheiro para fugir. E ele é essa hora que ele vai procurar essa pessoa que no passado havia ajudado o Walter. O cara não aceita porque falta $1.800 para acabar do dinheiro dar para poder organizar a fuga. E ele começa a pensar como que ele vai achar o restante do dinheiro para pagar. E ele lembra, ele tem pai e mãe, que na verdade são os dois sacana. Eu não gosto do pai nem da mãe dele, é um povo frio, um povo que pensa mais do que os vizinhos vão dizer do que no próprio filho. E ele arma para os pais dizendo que era para encontrá-lo num determinado lugar, para eles saírem de casa. A polícia ia seguir os pais, achando que poderia pegar o Jesse. E o Jesse entra na casa, consegue abrir o cofre e não tem nada lá além de armas. E tinha 2 revólver. E ele, quando ele estava procurando dinheiro lá na casa daquele bandido, chegaram 2 pessoas, 2 homens, dizendo, uniformizados, e na verdade eles não era da polícia, eles eram bandidos que estavam procurando dinheiro também. E lá nessa hora eles fizeram uma divisão. Eles eram em 3, então dividia para 3 pessoas. Então, nessa hora que ele estava precisando do restante do dinheiro que não tinha no cofre do pai dele, ele lembrou que já que ele sabia que lá nesse pessoal tinha dinheiro, porque eles haviam dividido o dinheiro encontrado. E não deu outra, ele foi. Essa hora vale a pena. Há um tiroteio, há uma parte muito boa. Essa hora fica parecendo que era do jeito que eu imaginava que o filme deveria ser. Enfim, ele acaba matando todas as pessoas, incendeia o lugar onde estava, quer dizer que não fica provas do que foi ele, e com isso ele pega o dinheiro que dá para ele fugir. E ele vai lá, acaba de completar o dinheiro para aquela pessoa que ia ajudá-lo, e o homem acaba fazendo isso. Ele ajuda e ele vai para a divisa, na fronteira com o Canadá, aonde lá tem um carro para ele, tem documentos, tem uma estrutura montada para ele fugir. E até nessa hora você fica pensando, vai dar errado, eles vão pegar o Jesse, papapá, fica um tipo de tensão. Na verdade não acontece nada. Ele vai embora e daí em diante acabou o filme. Enfim, eu vou tornar a repetir. Não precisava ter feito esse filme. Fez um filme pra nada. Não teve nada interessante, assim, a não ser essas coisinhas que eu já falei que valeu a pena. Mas, para quem assistiu a série e gostou, é interessante saber, ver depois do fim. Eu gostaria de saber que várias coisas que eu assisto, eu queria saber o que aconteceu depois. Por exemplo, eu assisto uma série de um doutor que pratica bariátrica. E todo aqueles gordaço, mais de 300 quilos, faz a cirurgia com ele. E
tem, depois que termina o episódio, existe uma continuidade, o que aconteceu com aquelas pessoas que foram operadas de bariátrica. Então, eu tinha curiosidade de ver esse filme aqui, do Jesse, É o Caminho. Mas, para mim, não acrescentou nada. Agora, se você está com vontade de ver, veja. É um filme mediano. O meu filho, ele posta vídeos, ele dá notas. Ele fala de 10, ele dá 5, dá 4, dá 7. E eu daria nota 6 nesse filme, se fosse para eu dar uma nota. E no mais, muito obrigada. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau.